Fala galera, beleza? A Pablo aqui, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo do canal. E hoje a gente vai descobrir se o VS Code é coisa do passado ou agora a moda é o Zedzão bolado. Bora pro vídeo, pessoal, vamos lá! Brincadeiras à parte, pessoal, antes da gente iniciar o vídeo de hoje, eu gostaria de apresentar um pouquinho do meu background para você aí que acabou caindo de paraquedas e não faz ideia de quem sou eu. Acabei criando esse canal agora, recente, é meu segundo vídeo. Bom, eu me chamo Pablo, eu tenho 22 anos de idade e atualmente eu trabalho como cientista de dados. E já trabalhei em alguns projetos que envolvem tanto a parte de inteligência artificial, a parte de IA generativa que a gente fala, criação de agentes, como também eu desenvolvi modelos voltados para a visão computacional. E se você também não faz ideia do que são esses termos, digita aqui nos comentários abaixo para a gente trazer um próximo vídeo. Quem sabe eu trago explicando um pouquinho e mostrando para vocês alguns projetos. Mas, cara, no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho das minhas stacks que eu estou utilizando, né? Quais são as ferramentas, as plataformas que eu estou utilizando aqui no Mac. Praticamente vai fazer, não faz nem 2 semanas direito que eu estou com esse novo MacBook, então eu ainda estou aprendendo, estou entendendo algumas coisas, mas eu já gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas. E de primeiro momento eu já gostaria de falar da primeira ferramenta, que é o Homebrew. Pessoal, para você que não faz ideia, né? Eu já falei com alguns amigos meus que tem MacBook. E cara, você comprou um MacBook, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o Homebrew. Por quê, pessoal? O Homebrew, para quem não conhece, ele é um gerenciador de pacotes, né? Através dele eu consigo instalar, cara, por exemplo, o Git, eu consigo instalar, cara, praticamente o que eu precisar, né? Então, o Homebrew ele é uma ferramenta essencial para você que utiliza MacBook. Através ali do próprio terminal eu consigo já instalar através de um comando, né? Eu acho que eu consigo até mostrar para vocês aqui, ó, o brew install wget. Eu consigo rodar lá um brew install git e ele automaticamente já baixa o git aqui no meu MacBook, no meu macOS. Então é uma ferramenta assim sensacional que eu já de cara já baixei, muito boa mesmo. Recomendo para vocês, pessoal. Inclusive tem um selinho de aprovação aqui do canal Henrique Dev. Então, comprou seu primeiro MacBook? Instala o Homebrew, nosso gerenciador de pacotes, que com certeza vai te ajudar a instalar tudo que for necessário no sistema operacional de vocês. E para instalar é bem fácil, é só você literalmente rodar esse comando aqui no terminal, que eles deixam na documentação oficial, que você já vai conseguir instalar lá no SO de vocês sem problema e vão conseguir rodar tranquilamente, viu? Vamos partir agora para o segundo aplicativo, que no caso é a minha IDE, que eu vou abrir aqui para vocês, que é o Zed, o nosso editor de texto e código. Que inclusive é um tema bem polêmico, né? Mas honestamente, pessoal, eu estou utilizando o Zed vai fazer 1 semana e meia, então eu não tenho tanta propriedade para falar, mas eu acredito que um dos principais diferenciais dele em comparação com o VS Code é a questões de entrega de performance, tá? O Zed ele é muito mais performático do que o VS Code, além, é claro, desse visual que vocês estão vendo aí, bem minimalista e diferenciado. Então, ele consome menos memória RAM. Então, a entrega dele para você buildar algum projeto é surpreendente mesmo. É praticamente sem delay nenhum. Esse é um dos diferenciais. Mas eu acredito que no VS Code, a maioria das vezes você precisa instalar muitos plugins, muitas extensões. E aqui no Zed a gente tem outras funcionalidades, outras features que a gente não precisa instalar mais nada, já vem nativo do próprio Zed e eu acredito que esse é o diferencial para vocês, tá? Ó, eu consigo mostrar aqui, inclusive, alguns diferenciais. Eu vou passar minha câmera aqui para o canto esquerdo. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem um ícone aqui, que é o ícone para você acessar o agente de inteligência artificial, tá? Isso não vem nativo no VS Code, mas para vocês terem uma noção, não sei se todo mundo já usou o cursor, mas ele vira como se fosse um cursor, né? A gente consegue escolher o modelo de LLM que a gente quer utilizar aqui e usar o agente para nos ajudar aqui a codar ou a fazer algum tipo de documentação. E eu acho bem diferenciado isso, você consegue escolher qual tipo de modelo, né? Um exemplo aqui, eu vou usar o Claude 3.7 Sonnet e vou usar ele como um escritor. E aí, por exemplo, eu vou usar o arroba para a gente acessar, né, dar um contexto para ele. Eu vou dar o app.py e vou falar para ele o seguinte: existe alguma
existe algum ponto de falha desse código? Só para mostrar e exemplificar para vocês a funcionalidade dele, e é bem bacana. Então o agente nesse momento ele vai acessar, ele tem um contexto aqui do meu app.py e ele já vai ali fazer essa validação para a gente e trazer aqui se existe de fato algum ponto de falha ou não do código para a gente poder estar avaliando. Eu acho isso aqui bem diferenciado mesmo, até porque vem nativo e no VS Code você precisa instalar. Até tem uma extensão que chama Codex. Então, se você tem o GPT-5, você instala no VS Code a extensão que chama Codex para você transformar o seu VS Code em um cursor AI, né? Então, aqui ele trouxe aqui a resposta para a gente. Vou analisar o código em app.py para identificar potenciais pontos de falha. Um ponto bem interessante que eu acho legal mostrar para vocês. Deixa eu voltar a câmera para o lado esquerdo, que é a parte de agentes, né? Vamos voltar aqui de novo. Opa. Nas configurações dele aqui. E aqui a gente consegue acessar, né, toda a interface de configuração. Então, no caso aqui eu estou logado no Gemini CLI e no Cloud Code, né? Mas todos os provedores que a gente tem aqui, ó, Amazon Bedrock, Anthropic, DeepSeek, Mistral, Llama, OpenAI, a gente tem todos esses provedores que a gente consegue literalmente passar nossa chave da API aqui e acessar o modelo, tá? Bem interessante mesmo. Acho que é isso que eu tinha para falar do Zed. Não tenho muita propriedade, mas eu estou gostando bastante. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Zed é só para Mac. Eu acho que tá até para sair alguma versão para Windows, né? Mas eu não tenho certeza disso. Mas vamos lá. Bom, eu acho que para a terceira aplicação que eu gostaria de mostrar para vocês é o Warp. O Warp, o que seria ele, né? É meu terminal, né? Nada mais é do que meu terminal. Então o Warp, ele praticamente ele tem ali uma IA integrada, né? Alguma LLM que a gente fala, Large Language Model. Então ele é meu terminal como qualquer outro, então eu consigo rodar aqui comandos, ls, entrar em alguma pasta. Eu tenho um autocomplete nele, então eu acho bem interessante isso. A gente consegue usar o autocomplete e também eu consigo usar um agente de IA. Então, não só um LLM, mas usar em formato de agente também. Esse é o diferencial do Warp. Confesso que eu não utilizo muito essa parte, né? Mas, inclusive, eu preciso explorar um pouco mais. Mas é só eu definir aqui o modelo e já utilizar ele de forma totalmente automatizada para auxiliar vocês no seu processo de desenvolvimento, tá? Eu estou gostando bastante, eu gosto muito, né, do Warp e é ele que eu estou utilizando hoje como meu principal terminal, tá? Pessoal, partindo aqui para nossa quarta aplicação. No caso não é uma aplicação de fato, mas eu gostaria de compartilhar com vocês o browser que eu estou utilizando aqui no meu Mac, que é o Arc. E pessoal, o Arc ele é um browser como qualquer outro, né? É só uma segunda proposta, né? Porque eu queria sair um pouco dos convencionais e eu queria testar algo novo. Então, eu estou gostando bastante. Eu consigo também, eu tenho praticamente as mesmas funcionalidades do que o Google Chrome, Safari. Essa aba de Space que eu consigo deixar meio que pré-configurado aqui, alguma aba. Gostei demais, estou gostando muito. Vou até abrir aqui o meu perfil do GitHub para vocês. Inclusive, segue eu lá. E estou gostando bastante do browser, tá? Pessoal, acho que de modo geral era isso que eu queria trazer para vocês. Essa é as minhas stacks atualmente que eu estou utilizando. Aqui, aí depois tem o Docker, mas acho que isso todo mundo já deve conhecer, né? Mas o Docker desktop, ele é onde eu consigo praticamente empacotar as minhas aplicações. Então é onde eu consigo fazer um gerenciamento melhor dessas dependências e centralizar elas todas aqui no Docker desktop, tá? Mas de modo geral era isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo, tá, pessoal? E, bom, eu preciso da ajuda de vocês, todo mundo comentando aí embaixo, seguindo aqui o canal do Henrique Dev e deixando também outras ideias para os próximos vídeos. A gente pode trazer ali um vídeo criando algum agente de IA, alguma coisa assim diferenciada. Então eu conto com a ajuda de vocês nesse projeto maravilhoso e ficamos por aqui. Muito obrigado, pessoal. Falou!